2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 3. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Ainda assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém? Essa é uma história que a Bíblia nos apresenta, muito conhecida, muito conhecida. Ela é de tempos em tempos, ela é pregada, você ouve falar sobre ela. Mas tem alguns detalhes aqui que nós não percebemos, né? Na realidade, qual é a história? Davi, ele era o rei de Israel. Finalmente, Davi ascendeu ao trono. Ele foi perseguido por Saul, e a história vai se passando. Saul sai do trono, Davi assume o trono, ele começa a guerra contra os inimigos. Davi foi o melhor rei que Israel teve. Deus fez uma aliança com Davi, falando dele viriam reis, que um dia um descendente de Davi sentaria no trono em reino perpétuo. Deus, ele mais para frente, em algumas passagens fala, e antes mesmo de ungir a Davi, ele fala: escolhi um homem segundo o meu coração. Deus diz que Davi tinha um coração como se fosse o dele, um homem segundo o meu coração. O coração de Davi, segundo o próprio Deus, era um coração tendencioso a fazer aquilo que Deus fazia. E aí nós vemos essa parte da história, uma parte terrível, queridos. Davi, ele havia cometido algumas coisas que não batem com o caráter de uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa chamada por Deus, uma pessoa que Deus fala: esse homem tem o coração igual ao meu. A Bíblia diz que numa ocasião, que é a ocasião anterior a essa passagem, Davi, os irmãos de Israel estavam em guerra, e Davi ficou no palácio. E ali no palácio ele ficou ocioso. A Bíblia diz que ele estava lá andando pelos pátios. O palácio, ele era um lugar alto, que tinha outros andares. Talvez ele estava no lugar mais alto do palácio. E ali do palácio ele tinha a visão ali de Israel. Ele conseguia ver a cidade de Jerusalém, a parte baixa da cidade, talvez. Ele conseguia enxergar as casas, as ruas. E ali ele, como rei, ele estava contemplando aquele dia. E a Bíblia diz que ele viu
numa das casas próximas ali do palácio, ele viu uma casa que tinha uma mulher e que se banhava, ela tomava banho. E essa mulher era chamada de Batseba. E ele olhou para essa mulher e ele a desejou no seu coração. E como rei, ele mandou se informar sobre ela e ordenou, ele disse que a trouxessem para o palácio. Obviamente, ele já nas informações que ele sabia a respeito, ele conhecia o seu povo, a sua cidade, ele deveria ter chegado à conclusão de que ela era esposa e de quem ela era esposa. A Bíblia nos fala que ela era esposa de um homem do exército de Davi, um homem até que considerado alguém grande dentro do exército, Urias. A Bíblia chama ele de Urias, o Eteu. É a classificação que a Bíblia dá para ele. Esse homem era casado com essa mulher. E Davi, sabendo talvez que ele estava lá na guerra, manda chamar aquela mulher. E ali ele adultera com ela. Ele adultera. E manda ela embora para casa. Fica tudo bem. A história, aparentemente, ficaria tudo tranquilo, porque ninguém soube de nada, ninguém viu nada. E muitas vezes nós na nossa vida, nós temos a sensação de que porque nós fizemos algo e ninguém viu e ninguém descobriu, parece que está tudo bem. Muitas vezes nós temos essa impressão. Nós temos a impressão que porque ninguém ficou sabendo e não me aconteceu nada, está tudo bem. Deus, lá no Éden, ele falou para Adão e Eva para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele disse que quando eles comessem daquele fruto, verdadeiramente eles passariam a morrer, eles morreriam. E é interessante, a serpente fala para Eva, não, pode comer, você não vai morrer não. Deus, ele está te enrolando, ele está inventando coisas para você. E a Eva comeu, e realmente a hora que ela mordeu do fruto, ela não morreu. Não morreu, não aconteceu nada. Tanto que quando Adão chega, ela oferece para ele, e Adão também come. E nenhum dos dois morreram naquela hora. Mas eles tinham, segundo a palavra de Deus nos mostra, eles eram pessoas que tinham o poder e a capacidade de, com Deus, viverem eternamente. E o homem ali perdeu a sua eternidade. E Satanás engana dessa forma. Davi, ele foi lá, ele era o rei, ele tinha, nós podemos chamar de harém. Você sabe o que é um harém? O harém, ele tem lá concubinas à sua disposição, mulheres, que ele faz um compromisso como se fosse de um casamento. Ele desposa essas mulheres, não são esposas oficiais, mas são esposas. Eu falo no plural, Davi tinha algumas esposas. Deus fala que as suas mulheres, as suas esposas, elas vão ser dadas a outro. Davi tinha, ele era rei, era um costume da época, apesar da escritura dizer que essas coisas não eram para ser dessa forma, Davi estava vivendo dessa forma. E aí, ele tendo um palácio à sua disposição, ele sendo o rei, o todo-poderoso, tendo talvez, se ele falasse assim, olha, esse ano eu vou casar com mais uma, e abrisse um concurso, talvez as mulheres iam se estapear para casar com o rei. É ou não é verdade? É. Às vezes o cara tem uma coisinha a mais, um carrinho, alguma coisa, a mulher já, né? Imagina a Maria Coroinha, coroa do rei, né? Não pode ver uma coroa brilhando de ouro, né? Oh, glória, imagina eu sendo a rainha do rei, hein? Então, ele tinha tudo aos pés, ele tinha poder, prestígio, ele era conhecido e tinha o principal. Ele tinha Deus ao seu lado. Ele tinha o Senhor. Um homem escolhido, chamado por Deus, honrado por Deus. E ele foi lá e, enfim, dormiu com aquela mulher. E mandou embora, e ficou tudo bem, a vida segue. Alguns meses se passam. E o que acontece? Ela manda notícia. Chega a notícia, estou grávida. E aí o rei fala, meu Deus. Meu Deus. E ali começa algo que começou lá atrás. Quando ele cobiçou algo e ele não mediu esforços. Ele não esqueceu de quem era Deus, ele esqueceu de quem era ele esqueceu do que ele tinha com o Senhor. E ali, ele começa a se enrolar mais. Já aconteceu, estou grávida. Ele tem uma ideia, cadê seu marido? Está na guerra. Manda chamar. Ele tem que passar uns dias com a esposa dele. Qual que era o plano de Davi? Que se confundisse, aquela gravidez fosse do marido, Urias. E Urias vem da guerra sem entender o que está acontecendo. Um homem de Deus, a gente vê um caráter de Deus, honestidade, fidelidade, que nesse momento Davi não tem. Nesse momento Davi, ele está negando o próprio Deus que o chamou.
E ali Urias chega no palácio e fala: ô meu amigo, amigão, dá um abraço nele, um beijo no rosto. Eu estou fazendo isso para você começar a sentir um asco de Davi. Porque o que Davi fez aqui foi nojento, queridos. Foi ou não foi? Foi. E abraça e beija: ô Urias, você está lá na guerra, ô você é um cara valoroso para mim, vou te servir um banquete. E chegou para os empregados e falou: taca vinho nele, até ele ficar bem bêbado, até ele sair daqui trançando as pernas, e leva ele para a casa dele lá, põe ele lá para dormir com a mulher dele, e aí vamos acobertar esse rolo. Davi, o rei de Israel, está fazendo isso. E a Bíblia diz que ele bêbado, mesmo assim ainda ele era fiel. Porque geralmente quando a pessoa fica fora de si é que ela mostra quem é de verdade, não é? Você quer ver o caráter de uma pessoa, dá bebida para ela. Urias mostra o dele na Bíblia aqui. Meus irmãos estão lá na guerra morrendo e eu aqui no bem bom com a minha esposa? Não vou para casa. E a Bíblia diz que ele volta e dorme na escadaria do palácio. E pela manhã acordam, vão lá para o rei e falam: ó, Urias ficou aí fora, não foi dormir em casa não. Davi falou: caramba, cara cabeçudo. Manda ele para a guerra. Só que eu vou mandar uma carta. Coloca ele na frente de batalha, na primeira fila. Põe ele para morrer. Porque aí se ele morrer, ninguém sabe se o filho é dele ou não. Davi. Homem que um dia Deus olhou para o coração dele e falou: esse homem tem o meu coração. E a Bíblia diz que o general lá pegou a carta e entendeu o que Davi estava querendo fazer, óbvio. Todo mundo ali no palácio sabia o que estava acontecendo. Só Davi não percebia o que estava acontecendo. Quando nós estamos andando em caminhos errados, queridos, sabe qual é o pior de tudo? Está todo mundo vendo. E só nós que não. Só nós que não percebemos o tamanho do buraco que nós estamos entrando. Davi estava se metendo numa confusão tão grande, tão grande, tão grande. E a Bíblia diz que eles colocaram Urias na frente da batalha. Colocaram. E ali Urias morreu. Do jeito que Davi queria. Davi queria que ele morresse. E ele morreu. E chegou a notícia: ó, Urias morreu. Davi fez: ufa, glória a Deus. Esse glória a Deus é de propósito. Um cara, quantas vezes a pessoa vive no pecado e está dando glória a Deus? Quantas vezes a pessoa está agindo de maneira ardilosa, de maneira falsa? A pessoa, ela está fazendo coisas tão horríveis e tão terríveis como Davi fez, e está dando glória a Deus. E diz que lê a Bíblia, e faz, e acontece. Davi aqui, ele está longe, quilômetros e quilômetros, quilômetros daquele lugar que Deus queria que ele estivesse. Ele perdeu o coração de servo, o coração de homem de Deus. Essa é uma parte lamentável da história de Davi, é uma mancha na vida dele. E isso aqui vai desencadear um monte de coisas ruins na vida da pessoa, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também se fará. E de Deus não se zomba, é o que a Bíblia diz. E Davi aqui, queridos, ele zombou do Senhor, ele se colocou numa posição de que Deus não era o mais importante na vida dele. Ele olhou para os seus instintos, para os seus desejos, para a sua vontade. Por algum momento ele esquece que Deus é o Senhor da sua vida. E por isso acontece um adultério, acontece uma gravidez indesejada, e um homem inocente, fiel, que amava ao rei, ele é assassinado. O pecado faz isso. O pecado faz isso. Mas como nós lemos aqui no último versículo, no versículo 13 que nós lemos, a última palavra que ele fala: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O Senhor perdoou a Davi. E é muito estranho quando nós olhamos para essas coisas, porque na Bíblia nem sempre é assim que as coisas funcionam. Alguns homens, por muito menos, morreram. Alguns homens por muito menos foram amaldiçoados na Bíblia. Alguns homens por coisas que talvez eu e você olhássemos para elas, nós íamos dizer: esses homens não fizeram nada perto do que Davi fez. O que Davi fez foi horroroso. O que Davi fez, talvez nós não faríamos. Talvez a maioria fizesse só a primeira parte, a segunda não. A segunda é o assassinato. Não sei.
Às vezes nós colocamos, não, esse pecado eu acho pequeno, esse eu acho grande. Nós temos isso no nosso coração. Mas Deus, Ele trata cada um de acordo com o coração. E eu creio que se Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração, mesmo pecando dessa forma, como homem, dentro daquele coração ainda havia aquilo que fazia ele ser parecido com Deus. Deus, Ele não compactua com o pecado. Não, de jeito nenhum. Ele não disse que Davi tinha as atitudes de Deus, mas ele tinha o coração. E aí talvez nós entendemos o porquê alguns homens são perdoados e outros não. Como por exemplo, um pouco antes na história, Davi ele manda trazer a Arca da Aliança, que havia sido levada pelos filisteus, e eles encontram essa arca, estava na casa de um irmão. Aquele irmão estava muito abençoado por causa da arca, e Davi todo contente manda trazer a arca para Jerusalém. Ali ele vai construir um tabernáculo provisório, uma tenda, para colocar a Arca da Aliança dentro dela. E no dia que a arca está vindo, a Bíblia diz que eles não carregaram a arca do jeito que deveria ser de acordo com as escrituras. Eles colocaram em cima de carros de bois. E na realidade a Bíblia nos ensina que eram os sacerdotes que tinham que levar por varais colocados na lateral da arca. Ninguém poderia tocar na arca a não ser os sacerdotes. E aí eles colocam aquela arca em cima do carro de boi. Eu não sei como eles conseguiram colocar, mas a Bíblia diz que aquele carro de boi ia andando, e no caminho a arca balançou, ela ia cair no chão. E Uzá, ele vai e segura a arca para que ela não caia no chão. E se nós olharmos para isso, é uma boa atitude. Ele não quer que a arca do Senhor caia no chão, mas a Bíblia diz que ao tocar na arca, ele cai fulminado, ele morre instantaneamente, porque ele tocou na arca do Senhor. E aí eu olho para o que Davi fez, e ele termina falando que Davi seria perdoado. Às vezes fica difícil de compreender como que Deus, Ele classifica as coisas, de que forma que Ele leva o juízo dEle, de que forma que Ele favorece com o perdão. Se eu olho para Davi, deve ser algo no coração do homem. É o coração maleável, o coração parecido com o de Deus, tem o favor do Senhor. O coração duro não. E Deus conhecia, por exemplo, o coração de Uzá. Mas não só de Uzá. Saul era o primeiro rei de Israel antes de Davi. E a Bíblia diz que um dia ia ter uma guerra, e o povo começou a pressionar Saul, porque ele esperava que Samuel voltasse. Samuel, ele era o sacerdote ali, e o profeta queria fazer o sacrifício para que eles fossem para a guerra. Mas Samuel havia dito: você não pode fazer, me espera voltar, espera. A Bíblia diz que Saul não esperou, em tremendo desespero, ele ofereceu um sacrifício a Deus. Aí você fala: poxa, ele ofereceu um sacrifício. É como se o sacerdote falasse para você: se eu não estiver aqui, você não dá sua oferta. E aí você olha para um lado, olha para o outro, o sacerdote não chegou, chega na hora da oferta, você dá. Parece algo bom, não parece? Deus fala: por causa disso que você fez, você não é mais rei em Israel. Ele tirou o reino de Saul. Qual que é a forma que Deus olha para nós? Que a uns Ele justifica, e a outros não terão justificativa. O que leva Deus a olhar para Davi dessa forma? Moisés, que é alguém maior do que Moisés. Nós falamos sobre Moisés no começo do ano, mais para o começo. Moisés, ele levou o povo até a terra prometida, até a porta. Ficou 40 anos no deserto com aquele povo, mas Moisés entrou? Não. Moisés não honrou a Deus no momento crucial. O povo estava com sede, Deus falou: Moisés, vai lá, tira a água da rocha. E Moisés, ao invés de profetizar a rocha, ele foi lá com seu cajado. Primeiro ele deu uma bronca no povo, Deus não mandou ele fazer isso. E depois ele foi lá e pegou aquele cajado e feriu a rocha. Em outras palavras, ele falou: se é a água que vocês querem para beber, seu povo rebelde. E falou um monte de coisa. E Deus falou: Moisés, você não me honrou diante do povo, você vai morrer agora e não vai entrar na terra. Às vezes, parece que Deus ele é extremamente severo. Às vezes parece que Deus ele exagera. E depois, num caso como esse, Ele perdoa.
E na realidade nós temos que começar a estudar nossa Bíblia e ver quando que acontece cada caso. O que envolveu cada situação. A arca estava sendo transportada de uma forma que Deus já havia dito na sua palavra. Como deveria ser feita. E todas as vezes que eu e você queremos fazer as coisas diferente do que Deus disse, nós vamos sofrer. Saul, o profeta havia dito, o Senhor falou para esperar. Espera, Deus falou através de Samuel. Enquanto eu não voltar, você é rei, você não pode oferecer sacrifício. A Escritura diz que o rei não pode oferecer. Saul ignorou o que o profeta disse, o que Deus disse e o que a Escritura disse. Ele foi lá e ofereceu. Mas ele quis dar algo para Deus, mas Deus falou, não, eu não quero. Moisés, Deus havia dito, Moisés, vai lá, o povo está com sede, dá água. Moisés foi e deu uma bronca no povo, desonrou a Deus. Nós começamos a entender que quando Deus dá uma direção, dá uma ordem, baseado naquilo que as Escrituras nos ensinam, isso é sério, e Ele leva a sério, a ponto de parecer que não tem como você evitar o juízo de quando nós quebramos a vontade do Senhor através da palavra. O caso de Davi não tinha nenhuma ordem, pelo menos direta a Davi. Davi pecou, foi um pecado. Não foi algo diretamente no seu coração contra Deus. Foi algo que ele fez, ele errou, ele pecou. Mas também tinha a ver com as ordens, as ordenanças e as direções do Senhor. Então o que muda nisso tudo? Nós temos que olhar para essas histórias. Lá em Isaías, o profeta nos fala como se Deus dissesse, eu sei os pensamentos que eu tenho. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É o que Deus fala. Por isso que muitas vezes nós não compreendemos essas coisas. Porque Deus, Ele fala, os meus pensamentos não tem nada a ver com o seu. A forma como nós avaliamos as coisas não são da mesma forma que Deus avalia. Por isso que eu tenho que mergulhar na palavra. Porque essa palavra ela vai me dar direção na hora da dúvida. E é interessante como essa história se apresenta. É uma das passagens bíblicas que mais me chama a atenção. Natã, um profeta, ele chega contando uma história para Davi que ninguém sabia, porque Deus falou para Natã. A Bíblia diz que não há nada que esteja em oculto que não venha o quê? A ser revelado. Davi era um rei, ungido pelo Senhor. Ele foi colocado naquele trono, ele devia explicações a Deus. Ele prestava contas diretamente a Deus. Deus não ia deixar impune uma coisa dessa. Quando Deus nos chama para alguma coisa, meu irmão, nós começamos a ser responsáveis diante de Deus. A Bíblia até fala que era melhor não ter conhecido do que conhecer e depois pôr tudo a perder. Era melhor não ter conhecido. Não que não ter conhecido vai me salvar, não. Eu sem Jesus eu não tenho nada. Mas ele fala, é pior aquele que se aproxima de Cristo e continua vivendo como se Cristo não existisse. É pior. Pior. E aí Natã chega para Davi, é muito interessante. Ele conta uma história. E isso provavelmente 9 meses depois daquilo que eles fizeram. O bebê de Batseba já está ali. 9, 10 meses depois, Davi ficou de boa. Você não vê Davi aqui esquentando a cabeça. Não, ele foi viver a vida dele. Resolveu o problema, não resolveu? Apagou o incêndio. Ó, todo mundo quietinho. Eu matei o principal, o marido dela. As pessoas vão achar que foi filho dele. Ponto final. Mas quantas vezes nós nos enganamos, achando que se ninguém viu nada, que Deus também não viu. E Deus, Ele vê tudo. E Ele não deixa nada passar impune. Nada. Mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que nós queremos empurrar para baixo do tapete, vai ter uma hora que alguém vai levantar o tapete. E não vai estar só a sujeira lá, vai estar uma plaquinha dizendo quem varreu lá para baixo. E vem tudo à tona. Por isso que a Bíblia nos ensina a nós abrirmos o nosso coração e pedirmos perdão a Deus e nos consertarmos. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O problema é
nós começamos a andar com Cristo e como Davi, nós começamos a empurrar coisas para baixo do tapete. Eu te falo, em nome de Jesus, meu irmão, não faça isso. Não faça isso, meu irmão. Porque pode ser que o seu tapete está para ser levantado. Pode ser que a sujeira esteja para aparecer. E aí? Horrível coisa é cair na mão do Senhor. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é cair na mão do Senhor. Se cairmos nas mãos dos homens, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a Bíblia diz, terrível coisa é cair na mão do Senhor. E Natan conta uma história, eu amo essa história, o jeito que ele conta, eu queria ter essa criatividade. Ele conta uma história como se ele viesse fazer uma denúncia. Ei, eu tenho que te contar uma coisa. Tinha um homem bem pobrezinho, esse homem pobrezinho tinha uma ovelhinha. E Davi começa a prestar atenção, porque Natan foi com ar de urgência. Ele não está contando, eu vou te contar uma história. Não, ele está falando, Senhor, aconteceu. E o rei ficou todo atento. Ele falou, aquele homem tinha uma ovelhinha, ele era pobre. Só que essa ovelhinha comia com ele, comia com os filhos, dormia no peito dele. Ele abraçava a ovelha, era um animalzinho de estimação, como se fosse um gatinho, um cachorro. Era a única ovelha que ele tinha. Aquela ovelha não era para ser morta, para ser alimento, não. Talvez aquela ovelha num futuro, pode ser que seria até o sacrifício daquele homem, porque era um sacrifício dolorido, o sacrifício de animais. Ele cuidava daquela ovelha com amor, mas tinha um homem rico na cidade, e esse homem rico recebeu um visitante, um convidado na casa dele. Ele recebeu alguém, e ele tinha a ovelha, tinha gado, ele tinha tudo, mas na hora de servir um banquete para esse visitante, esse amigo dele, ele foi lá na casa daquele homem pobre, tomou dele a única ovelhinha de estimação que ele tinha, não era gado, era um bichinho, e mandou matá-lo, e matou a ovelha. E Davi, aqui na hora você vê a reação dele, no versículo 5, então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem. Davi ficou louco. Quando a Bíblia fala que o furor se acendeu, ele ficou louco, ele ficou doido. O olho dele pulava para fora, ele começou a espumar, ele levantou e punha a mão na cabeça. Esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer, ele tem que pagar 4 vezes mais. Calma aí, Davi, baixa a bola. Primeiro, como rei, ele sabia que a lei de Moisés dizia que se você matasse uma ovelha de alguém, você não tinha que morrer. A pena era só devolver 4. Mas Davi já quer que o homem morra. E muitas vezes é assim na nossa vida. Geralmente, o nosso erro, a gente se faz de bobo. Nós fingimos que não é conosco. Mas ai daquele que vacila perto de nós. Aquele que vacila perto de nós, nós temos um dedão desse tamanho para apontar para a pessoa. A língua é uma língua ferina, de serpente, que abre a boca e fala. É um chicote que estala no céu da boca. Davi faz isso. Como que é? Ele matou a ovelhinha do pobre, manda matar esse homem. Mas antes de matar ainda ele vai indenizar 4 vezes. Quando é o outro que faz, eu sei julgar. Mas Jesus, ele sempre ensinou para nós julgarmos o nosso coração. É o nosso. E aí nós nos perdemos na nossa vida espiritual. Porque nós somos muitas vezes como Davi. E Davi fala, esse homem é maligno. E aí no versículo 7, Natan, ele dá um tiro no coração de Davi. Literalmente não, figuradamente. A hora que Davi está louco, ele está, eu vou lá matar esse homem, me mostra onde ele está, eu mesmo vou matar. Natan fala, calma, esse homem é você. Você é esse homem. E ele começa a lançar diante de Davi tudo o que ele fez. O homem rico, que tem tudo, todas as mulheres. Urias só tinha uma, homem fiel, a esposa do coração dele. Você foi lá, adulterou com ela, engravidou. Trouxe o cara e começou a falar. Ele expôs o pecado de Davi. E essa história dele mostra para nós 2 coisas. Que se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos iguaizinhos a Davi. Isso se nós não temos feito isso agora. Primeira coisa que nós vemos é uma consciência cauterizada. O que é cauterizar?
queimado. A consciência está insensível, não sente. A Bíblia usa essa palavra. Paulo fala a Timóteo que tem homens que têm uma hipocrisia, falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência não é sensível. A pessoa está pecando há tanto tempo que ela não tem mais nem a mínima noção de que ela peca. Porque a consciência dela está cauterizada, queimada. Davi estava com a consciência queimada 9 meses, 10 meses, ninguém descobriu, ele está vivendo de boa, está sorrindo. E aí nós vemos o coração dele, a hora que aparece um pecador na frente dele, ele quer que mata, não é assim? É. Pessoa com mente cauterizada, ela só vê o pecado dos outros, nunca vê a dela. Aquilo não incomodou Davi, não doeu. Ele nem pensava mais naquilo, aquilo foi um deslize, resolvido, ponto final. Igual nós temos visto hoje aí no país, quanta gente, 20, 30, 40 anos aí embrenhado no meio político, quanta podridão, a consciência não dói, meu irmão. Eles vão dormir toda noite dando risada, como se nada tivesse acontecido. Só que eles têm uma diferença de nós. Nós dizemos que cremos em Deus, é ou não é verdade? E se eu e você cremos em Deus de verdade, nós temos que mudar a nossa vida, porque é incompatível. Davi conseguiu esconder o crime dele por quase 1 ano. E se Natan não tivesse ido confrontá-lo, talvez nós nem saberíamos dessa história. Se Natan não tivesse ido lá e confrontado o rei e mostrado inclusive a hipocrisia do coração dele. Como que é? Você vai falar para mim que esse homem tem que morrer, é você. E aí por isso que lá no final ele fala, o teu pecado foi perdoado e você não morrerá, porque o próprio Davi deu a sentença que ele merecia. É como se Natan estivesse dizendo assim, ó Davi, eu te contei uma historinha, você não achou que o cara tinha que morrer? Pois é, como é você, é a sentença que você merece. E talvez naqueles 10 meses, foi a primeira vez que Davi olhou para aquilo que ele fez como verdadeiro pecado, algo que ele fez contra Deus. E aí o coração de Davi doeu. Ele voltou a si. Ele acordou. Ele estava vivendo como morto-vivo. Longe do Senhor. Longe. O coração dele estava longe de Deus. Falar que a mente, a consciência está cauterizada é dizer que está insensível. Não sente mais nada. A pessoa peca todo dia, faz a mesma coisa, faz e mente, e acrescenta mais ódio em cima e vai, e não está nem aí. E ai de alguém que espirrar mais alto do lado dela. Ela vai na hora falar, ó, tá vendo? Aqui ó, ali. Geralmente quem aponta muito o dedo, quem critica muito, queridos, às vezes está indo por uma ladeira escorregadia igual Davi. E Davi, aqui, ele é condenado por suas próprias palavras. Peixe morre pela boca. Peixe morre pela boca. Pelas nossas palavras, Jesus fala, um dia, por suas palavras, vocês serão julgados. Ele fala. Lógico que ele fala para uma cambada de fariseus que não se arrependem, que vão ser condenados. Para aquele que está em Cristo, não há condenação. Mas para a pessoa que está em Cristo, ela não vive dessa forma. Nós somos muito rápidos para ficarmos irados. Nós somos muito rápidos e muito intensos para criticar o pecado alheio. Nós somos muito rápidos. Davi foi muito rápido. Ele ficou irado, ele já queria matar o homem. Ele foi além do que a lei disse. A lei diz, não, é só ressarcir 4 vezes. Davi já acha que tem que matar. Esse é o coração de alguém que está longe do Senhor. É interessante. A história de Natan, ela nem contemplou o caso de armação que Davi quis fazer, que ele tentou armar, não tentou? Ele não tentou armar, fazer toda uma armação para ver se conseguia enrolar a situação e que no fim Urias ficasse como pai da criança? Pois é, Natan nem pôs isso na história, e muito menos o assassinato. Ele só falou que matou a ovelha, um bicho, um bichinho, um animal. E Davi já queria a morte. E aí ele fala, esse homem é você. Um rei que abusou do poder, usou e abusou do seu poder. Fez o que nenhum rei
que amasse a Deus poderia fazer. Talvez um rei incrédulo, eles faziam isso o tempo todo. E eu acho incrível olharmos para Davi, um homem abençoado, chamado por Deus, ungido, queridos, e fazendo todas essas coisas, ele caindo dessa forma. Eu acho incrível um homem amoroso que amou a Deus, que ficava no campo tocando harpa, e Deus honrou esse homem, ele venceu gigantes, ele matou urso, matou leão, tudo em nome do Senhor. Ele viu a mão de Deus, ele viu o poder do Senhor, até que Deus coloca ele no poder, e quando ele chega lá, ele cai dessa forma. Eu vou falar para você, todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós fizemos algo que era digno de nos humilharmos diante de Deus também. Todos nós. Eu já algumas vezes, algumas dúzias de vezes, já fiz coisas que eu tive que ir para Deus e pedir perdão. E Davi ficou 9, 10, 11 meses sem pedir perdão a Deus. E quando veio tudo de uma vez, veio como uma bola de neve. Eu faço uma pergunta: qual de nós aqui, nessa noite, poderíamos condenar a Davi? Qual de nós? Tem alguém aqui que pode falar, eu condeno, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca pequei? Tem alguém aqui? Por isso que no começo eu fiz questão de falar de um jeito para que eu queria que você pegasse asco em Davi no primeiro momento. Por quê? Porque você vai ficando com raiva dele. Puxa, Davi não deveria ter feito isso. Pois é. Aí nós vamos agir igual ele na historinha de Natã. Nós achamos um absurdo, mas nós também temos os nossos graus de erros diante de Deus. Todos nós. Não tem um aqui. Não tem um. Não tem um. Nenhum. A Bíblia diz que todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Ah, mas eu nunca mandei matar ninguém. A Bíblia diz, Jesus fala, sabendo que você talvez um dia falaria isso, ele fala, mas só de você xingar alguém de bobão, no seu coração você já matou aquela pessoa. E para Deus é morte. Quantas pessoas você acha que é um bobão? Todos nós. Todos nós. Ah, mas eu nunca fiz o que ele fez. Nunca adulterei. Jesus sabia que você ia falar isso. Ele fala, só de olhar para uma pessoa com uma intenção impura, imaginar coisas na mente, você já adulterou com ela. Você é adúltero tanto quanto quem foi lá às vias de fato. Não sobra um, meu irmão. Por isso, o Espírito Santo diz para nós, engole as suas palavras antes de julgar o próximo. O Espírito Santo nos chama, todas as vezes que nós inclusive participamos da ceia, ele fala, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Sabe por quê? Porque ele sabia que ia ter gente que estava examinando os outros. Ele já sabia que talvez você ia ficar olhando a vida dos outros. Ele já falou, olha aqui, examina a tua vida. Para de olhar para os outros, porque todo mundo aqui tem pecado. É hipocrisia, meu irmão. Quando nós ousamos falar da vida de alguém, julgar alguém, Davi ele deixou isso muito claro. Foi de propósito, por isso que eu amo essa passagem. Não porque eu gosto de ver o que aconteceu com Davi, mas porque isso daqui me deixa preocupado com a minha vida, com o meu coração. Quantas vezes eu não posso estar errado e estar como Davi, esperando alguém para atacar pedra neles. Jesus lá naquela ocasião da mulher pecadora, ele falou, olha, aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E a hora que fala, se você não tem pecado, não tem um que escapa. Se bem, meu irmão, que se der uma boa espremida na laranja, vai ficar uma gotinha lá, que talvez vai ter alguém que no coração dele não levanta a mão. Mas ela vai falar, eu não tenho pecado. Deus diz que tem, mas eu não tenho. Deus está mentindo. Comigo ele está errando. Esse é o cúmulo do fundo do poço do ser humano. Achar que não erra. Quem nos colocou de juiz sobre a vida de alguém? Alguém te colocou como juiz para cuidar da vida dos outros, meu irmão? Não, nem eu. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu vou dar conta do que eu ensinei para vocês. Mas é você que decide, amém? Se tem uma coisa que você não vai poder falar diante de Deus, é que eu não falei. Ah, mas o Lu nunca falou isso, ele nunca ensinou. Não, você não vai poder falar isso, porque eu tenho falado. Quando a palavra fala pregação, eu imagino eu com um martelo na mão e um prego, e dando, tel, é toda vez. É ou não é?
Para mim pregar é isso aí, é pôr um prego e meter martelo em cima. Eu estou igual martelo. Pá, pá. Você que está aqui comigo 6 anos, o quê? Martelando. Martelando, Os irmãos já ficam até com a cabeça grande, né? Quando eu leio essa palavra, Deus também me martela, queridos. Ele martela. E se Ele não martela você, quando você lê essa palavra, tem algo errado. Quando você lê essa Bíblia e você acha que você é uma pessoa maravilhosa, tem algo esquisito. Tem alguma coisa errada acontecendo. Porque essa palavra só mostra, ela é um espelho. E quando eu olho para esse espelho, eu vejo quão longe da perfeição que Deus merece eu estou. Mas Deus é bom, Ele nos ama. Davi, ele estava com a consciência cauterizada, e às vezes eu e você estamos. Por isso que quando nós pecamos, nós não ligamos, não importa, deixa, dane-se. E por nós termos a consciência desse jeito, a hipocrisia que aflora no nosso coração nos torna tão implacáveis, quando pessoas ao nosso redor fazem qualquer coisa. Às vezes a pessoa nem fez, nós já estamos lá, falando. Aqueles homens se juntaram ao redor de uma mulher que foi pega em adultério. De novo, o adultério. Você vai ver muito adultério na Bíblia. Porque é um pecado recorrente, é um pecado forte. É um pecado que se todo mundo, se não tomar cuidado, acontece. Acontece. É fácil de acontecer, é fácil. É simplesmente imaginar que a população mundial são homens e mulheres. E existe algo natural de atração entre homens e mulheres. Nesse meio todo acontece. Acontece ou não acontece? Ou nós vamos dizer que não? Não, acontece. Você vê a Bíblia acontecendo isso toda hora. Mas o problema não é o pecado, não é o assassinato, não é a mentira, não é o grau. O problema é quando eu não consigo ver o meu, eu faço vista grossa para o que eu faço. Eu só consigo ver o dos outros. Esse é o problema. É isso que essa passagem quer nos mostrar. Natan, de propósito, contou uma história de outra pessoa para que Davi visse a reação dele. Eu fiquei pensando, puxa, já pensou se eu chegasse, para cada irmão que eu sei, uma ou outra coisa que ele está fazendo errado, eu viesse com uma historinha dessa, igual de Natan, contava olha, uma pessoa fez isso, a hora que a pessoa estava falando um monte dela, está xingando, falando, não, mas é você que faz isso. Sabe o que ia acontecer? A pessoa ia embora da igreja. A pessoa ia me xingar, a pessoa ia fazer alguma coisa, ia ficar com raiva de mim. Mas aqui mostra por que Davi foi perdoado. Primeira coisa que ele fez, eu pequei contra o Senhor. Ele se humilhou, ele fez um salmo, o Salmo 51, ele escreveu lá. Depois você quer ver o que ele escreveu, a hora que ele descobriu que ele tinha pecado, ele se humilhou. Por isso que ele foi perdoado. Saul, quando foi confrontado pelo profeta, ele deu desculpa. Ele inventou uma historinha. Ele disse, não, eu fiz isso porque eu estava com medo, porque eu queria oferecer sacrifícios para o Senhor. Ele deu desculpa, ele não assumiu o erro. E muitos de nós, quando nós erramos, nós nos enrolamos mais ainda. Porque além de nós não acharmos que erramos, quando o pecado vem à tona, nós damos desculpas. Nós mentimos, nós enrolamos, nós inventamos coisas. Como Davi fez aqui. E aí, nós perdemos a chance do perdão de Deus e das pessoas. Porque você não vê Natan falando, você é um canalha, você é um desgraçado. Não. Ele só fala, Deus disse que vai te perdoar. Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus é bom. Houve arrependimento, o coração de Davi foi um coração reto. E quando ele errou, ele fala, pequei contra o Senhor. Lembra do filho pródigo? O filho saiu de casa, gastou todos os bens do pai, foi lá, se arrebentou tudo. Mas o dia que ele voltou, ele fala, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Ele veio em humildade, ele não veio dando desculpa. Talvez se fosse eu e você, a gente ia chegar para o pai e falar, eu só voltei porque eu estou arrebentado. Mas você sempre foi um péssimo pai. Eu fui embora de casa porque eu achava você injusto. Sempre a pessoa que peca, ela quer jogar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Davi não, ele falou, eu pequei. Vamos abrir lá no Salmo 51 que eu fiquei com vontade de ler com vocês. Ele escreveu um salmo para deixar registrado o pecado dele e o que ele sentiu. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado,
porque eu conheço minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Duro é quando a pessoa está vivendo no pecado e ela não sente nada. Ela não liga. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. É como se não fizesse efeito nenhum na vida dela. Mas ela retém a palavra para criticar os outros. Mas para ela própria não serve. Contra ti somente pequei. E fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificados quando falares, e puro quando julgares. Ele está falando, eu fiz, Senhor, fiz mesmo. E quando o Senhor me julgar, quando o Senhor me condenar, o Senhor está certo. O Senhor está certo. Eu não mereço o seu perdão, não mereço nada. Eis que amas a verdade no... ele fala, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. E aí ele vai falando uma série de coisas. Enquanto eu calei meus pecados, meus ossos envelheceram. Ele vai falando essas coisas. Davi, ele realmente se arrependeu. Lá em Romanos, Paulo fala assim: portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque tu te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Paulo fala isso. É comum nós vermos os irmãos em Cristo se posicionarem como se estivesse tudo bem na sua vida, está tudo certo. Comigo está tudo certo, não tem nada errado. É tão comum nós vermos isso. As pessoas se colocam num patamar de perfeição, e Cristo não chamou ninguém para fazer essas coisas. Cristo nos chamou para mostrarmos que nós somos dependentes e carentes do perdão dEle, a perfeição que vem dEle. Nós temos sim que nos colocarmos numa posição de humildade e reconhecer que todos nós erramos, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades. E essas dificuldades, na nossa vida, às vezes as coisas não estão indo bem nas finanças, às vezes é problema com o filho, às vezes é problema com o pai, às vezes é problema nos negócios, às vezes é problema no casamento, às vezes é problema lá onde nós trabalhamos, às vezes nós damos um péssimo testemunho, às vezes nós não vivemos com Deus, às vezes eu não creio na palavra, eu estou vindo na igreja, eu estou ouvindo a pregação e não creio, meu irmão, mas aí na hora do vamos ver, nós nos colocamos como se tudo estivesse bem, como se nós não tivéssemos problema nenhum, como se estivesse tudo redondo. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. O pecado, ele vai endurecendo o nosso coração, vai nos tornando insensíveis para ouvir a voz de Deus e para ver a nossa miséria. Eu consigo ver a miséria de todo mundo, mas eu não consigo ver a minha. Os antigos já diziam, falando do rasgado. O macaco senta no seu rabo, na sua cauda, e fala dos outros. É o que essa passagem nos mostra. E se nós não tomarmos cuidado, essas coisas, elas vêm na nossa vida, elas enchem o nosso coração, e nós perdemos o melhor de Deus. E Natan não queria isso. Mas eu sei de uma coisa, o dia que alguém de verdade, o dia que ele acorda para a vida, o dia que o Espírito Santo consegue penetrar naquele coração de pedra, nesse dia a pessoa toma um susto, porque ela olha para quem ela era, e aí vem vergonha, vem tristeza. Nossa, como é que eu fazia isso? Como é que eu era desse jeito? Como é que eu pensava essas coisas? É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Nós dependemos dele para penetrar no nosso coração. A estratégia de Natan, para que o Espírito Santo convencesse ele, foi mostrar para Davi o mal que ele tinha feito, mas contando uma história de outra pessoa. Por quê? Porque quando ele sabe que o pecador, quando vê outro fazendo, ele vai tacar pedra. Se ele começasse falando, o Senhor fez, ele já fecha o ouvido. Não quero saber. Falar de mim? Não. De mim não. Mas calma aí, vamos falar dos outros, é fofoca? Opa, que sem vergonha, hein? Tem que morrer. Tem que morrer, vamos matar. Não, eu não fala de mim. Não fala de mim, não mexe comigo. Davi, ele foi abordado por Natan com muita sabedoria. Natan contou uma história de alguém. E ele ouviu até o fim. Ele ouviu até o fim. Porque era de alguém que estava falando. Será que a gente aguentaria alguém vir falar de nós para nós mesmos? Ainda que fosse em nome do Senhor? Não. É briga certa, é encrenca na hora. Mas uma pergunta eu faço.
Eu aprendo duas lições aqui, né? Uma não, duas lições. Se Davi, que era Davi, o homem do coração do Senhor, ele caiu, será que nós podemos cair? É fácil cair? Ou é só não vigiar? Se ele caiu, que era um homem escolhido e chamado por Deus, não, eu não caio. Eu me sinto seguro no meu orgulho. Eu sou muito orgulhoso para admitir que eu caio. Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar. Eu não, imagina, Senhor. Eu sou de fé. Eu sou homem de Deus. Não, Pedro, você vai me negar. Não vou. Ainda que todos te neguem, eu vou morrer com o Senhor. Mais tarde alguém falou, esse aí andava com ele. Não conheço. Não, eu não. Não é assim? Pedro, no seu orgulho, jamais ele admitiria. Quer dizer, ele nem se conhecia. Muitas vezes a consciência é tão cauterizada. E Jesus depois fala para ele, Pedro, quando você se converter, abençoa os seus irmãos. Pedro não era convertido no meio deles. Judas não era convertido no meio deles. Mas ia falar para Judas que Judas não era de Deus. Judas está com o coração cheio de pecado, ele ia brigar com você. E ele era zelote, ele ia tirar a espada e enfiar na tua barriga. Pior coisa é lidar com quem está armado, né, queridos? A briga é mais feia. Inclusive eu sei o que é isso, né? Faz parte da minha profissão. O cara fica valente quando é armado. Nós vemos lá Pedro, cortou a orelha de Malco, ele estava armado. Nosso coração, queridos, nosso coração. Nossa mente, enquanto ela não está transformada, ela nos prega peças. A sua mente te convence que você é uma bênção. A tua mente faz você acreditar que você é maravilhoso. A tua mente faz com que, a nossa mente, né, na nossa, quer me convencer que eu estou bem com Deus e não tem nada errado comigo. Até que vem um Natan da vida e conta a história de alguém. Aí eu taco pedra na pessoa. E aí o Espírito Santo fala, mas essa pessoa da história é exatamente o que você faz. Inclusive cada pregação é um recadinho de Deus para nós. A pessoa fala às vezes que é indireta. Deus ele não dá indireta, ele dá direta. Nós que nos fazemos de bobo. Não é comigo, é com o irmão. Se fulano tivesse aqui, essa palavra era para ele. Nunca é para ele, é para os outros. Deus ele está dando uma direta nessa noite, para mim e para todos vocês. Ele não faz exceção. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, ele conhece. Imagina, essa mensagem não é para mim. Não é. Imagina, Deus me livre. Eu quando eu oro, a terra treme. Quando eu falo, o céu se abala. Fogo cai do céu quando quando eu entro na presença de Deus lá na minha casa, aí fica contando vantagem. Se tem alguma coisa que a gente tem que falar, meu irmão, abre o seu coração e fala das tuas falhas, que isso abençoa as pessoas. Porque as pessoas vão se identificar com quem tem falha, porque eu tenho. Quando eu vejo um pastor conversando e falo, poxa, eu errei, estou fazendo, poxa, eu me sinto em casa. Quando eu vejo todo mundo ao meu redor super santo, super poderoso, eu não quero nem chegar perto, porque eu não sou assim. Eu tenho falhas, eu tenho erros, eu quero andar com pessoas que têm falhas e erros como eu, que vão me entender, que não vão me julgar, não vão me criticar. Vocês estão entendendo? Andar com gente santa é uma droga, no sentido de gente os santarrões, que se acham santos, porque ele só vai, ele é o máximo, ela é o máximo. Eu quero andar com gente que é tão falha quanto eu, que reconhece que precisa de Deus. É isso que eu quero. Jesus diz assim, e por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? E Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem, para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Talvez Jesus falou isso pensando aí em Davi, Natã, Batseba, Urias. Paulo fala aos Coríntios, aquele pois que julga estar de pé, cuidado, porque pode cair. Toma cuidado para que não caia. Davi, ele se arrependeu de verdade. E quando você se arrepende de verdade, Deus perdoa. Nosso Deus é um Deus perdoador. Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar.
Ele sempre vai estar enviando uma palavra de arrependimento, assim como ele enviou Natã na casa de Davi. Arrependimento é não fazer mais, é confessar, pedir perdão a Deus e não fazer mais. E aí lá no final da nossa Bíblia, lá no livro de 1 João, ele fala assim: mas se andarmos na luz, como Jesus, Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Lógico, se eu estou na luz, minha falha aparece. Quando eu me abro nas minhas falhas, eu consigo ter comunhão com o irmão. Não sei se vocês estão entendendo. Se a gente andar na luz, quem nós somos de verdade aparece. E a gente consegue ter comunhão. E o sangue de Jesus aí nos purifica, porque veio a luz. Se dissermos que não temos pecado, como muitos querem dizer, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, fazemo-lo como mentiroso. Nós estamos dizendo que Deus e Jesus é mentiroso. Toda vez que você fala que você não tem nada de errado na sua vida, você está dizendo que Deus é mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Nessa noite, eu quero junto com você fazer uma reflexão de como anda a nossa consciência. Se ela está cauterizada ou não. Se como Davi, ele estava lá 10 meses, estava de boa com aquilo ali, não teria problema nenhum. Ele só se preocupou quando o problema veio à tona. Será que nós vivemos assim? Será que nós estamos acostumados a viver dessa forma? É o que eu quero orar com você nessa noite. Se tem algo, meu irmão, que você precisa pedir perdão, porque tem coisas que nós fazemos lá atrás e a vida vai passando, e talvez nós nunca pedimos perdão daquilo para Deus. Nós nunca entendemos, mas eu me consertei com a pessoa. Mas o problema não é com a pessoa, o problema é com Deus. Davi diz, contra o Senhor que eu pequei, foi contra o Senhor. Será que nós já nos consertamos com Deus e não fizemos mais? Porque o arrependimento implica em não fazermos mais. É acabar, um ponto final. Senhor, a partir de hoje, me perdoa, eu quero começar uma vida nova. Eu preciso começar algo novo na minha vida. É isso que é arrependimento. E o arrependimento traz perdão. A Bíblia fala que se nós nos arrependermos, Ele nos perdoará. Eu creio nessa palavra. Eu creio. Eu creio que tudo que eu fiz de errado na minha vida, quando eu me arrependi, pedi perdão para Deus e não fiz mais, Ele apagou. E Ele vai fazer isso na sua vida também. Amém, meus queridos irmãos?